Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Digital 2. Esta aula, quem vos fala aqui é o professor Cleiton Alves, e esta aula será um pouco diferente daquelas que a gente vem tendo até então. A gente já chegou no conteúdo de contadores, onde a gente já viu algumas coisas a respeito dos contadores, com os flip-flops, e agora os flip-flops evoluindo aí a gerar alguns circuitos para nós, E o circuito que a gente aprendeu por último foi dos contadores. Eu gostaria de apresentar para vocês, umas aplicações a respeito desse assunto, e também a gente vai ter um trabalho depois para esta aula, um trabalho mais prático a respeito da aula, que a gente vai ter que desenvolver então um circuitinho. Para isso, é importante a gente acompanhar aí esta aula. Então, se você ainda não entendeu a respeito do assunto de contadores, eu indico para que você volte na aula anterior, e assista os slides, para que você consiga sanar aí as dúvidas mais básicas a respeito dos contadores, Então, os contadores são os circuitos digitais mesmo, aquilo que a gente já tinha visto, E dentre eles existem alguns tipos de contadores, Então, a gente basicamente entendeu os funcionamentos dos flip-flops, E a hora que a gente coloca eles de uma maneira aí para gerar um circuito, ele vai gerar uma informação, interessante para a gente, que ele passa a se contar, então, mostrar os nossos bits de uma forma mais inteligente, Então aí tem os contadores crescentes, Também vimos os decrescentes, que seriam circuitos diferentes, Então, basicamente a ligação dos dois são quase iguais, para esses contadores assíncronos, Mas a diferença, é que se eu pegar no Q, eu tenho contador crescente, e se eu pegar nas saídas Q barrado para esse tipo aqui de circuito, eu vou ter um contador decrescente. Daí a gente teve alguns exemplos, contadores de década, que daí a gente conta de 0 até 9, daí tem uma breve explicação de como que ele funciona, aqui o circuito. E os contadores up-down, que daí ele conta tanto crescente quanto decrescente, daí depende da forma que ele tiver configurado, nesse tipo de contador, vou mostrar para vocês que aparece aí mais algumas portas lógicas, para que ele consiga fazer este tipo de contagem, Então foi apresentado também contadores síncronos, que daí a gente tem todos eles sincronizados, ou pulso de clock, e aí algumas nomenclaturas, alguns tipos aí de contadores comerciais que a gente consegue encontrar, Basicamente, quando a gente vai comprar esses tipos de contadores, CIs aí digitais, a gente precisa saber a numeração deles, Então eu coloquei aqui um exemplo, mas a gente ainda vai ter uma aula específica a respeito dessas nomenclaturas, tá? Então, basicamente, foi isso que a gente viu, E depois foi passado aí mais alguns vídeos para vocês elucidarem melhor a questão, Esta aula eu gostaria de mostrar para vocês, a simulação desses contadores, Já que nas nossas aulas, basicamente, vocês só veem os slides, então nessa aula eu quis fazer diferente para vocês verem, ele funcionando de fato e tentarem aí simular, na casa de vocês, seja aí no software que vocês estiverem utilizando, para que fique mais claro o perfeito funcionamento desse tipo de circuito digital, Aqui o software que eu estou utilizando é o software Proteus, É um software bem interessante para a gente fazer simulações aí de eletrônica, seja eletrônica analógica ou eletrônica digital. É um software pago, mas a gente consegue encontrar aí outros softwares free disponível na internet, que a gente consegue simular igualzinho este tipo aqui de circuito, tá? Então, basicamente, a gente utilizou aqui 4 flip-flops, Se vocês fizerem as aulas, você sabe que com 4 flip-flops a gente consegue contar de 0 até 15, E basicamente as saídas dele é que vai representar então esse número de contagem, E o que faz essa contagem virar de fato,
algo interessante para a gente, é a sua ligação, né? Como que ele é ligado em si, né? Os flip-flops são ligados entre si. Então aqui foi utilizado os 4 flip-flops JK, né? É um contador assíncrono, né? E aqui nós temos todas as entradas de reset, né? De clear, conectadas entre si. Ou seja, quando eu der um pulso de clear aqui, eu consigo limpar esse contador, né? Então a hora que a gente coloca para simular aqui, né? Aqui, nota que ele é de borda de subida. Deixa eu diminuir aqui. Nota que esse flip-flop é um flip-flop crescente, né? Já que nós estamos pegando a sua informação, né, na saída Q. Então, toda vez que o clock subir para nível lógico alto, né, ele começa a contar. Então, aqui nós temos o bit menos significativo, né, e o mais significativo. Então, aqui no menos significativo, né, então aqui nós temos 1 em binário. Quando ele vai para 0, nada acontece, porque vocês já estudaram um tipo de funcionamento desse flip-flop, né? Então ele está em estado de memória. A hora que ele sobe de novo, olha lá, pulou, né, esse bit. Então agora ele está no bit que significa 2 em binário, certo? Quando ele volta para 0, nada acontece, subiu, 2 e o 1 aqui ligado, né? Então nós temos 3. E aí por diante, né? Então ele resetou, 4, 5, 6, né? Seria 4 mais 2, 7, né? 4 mais 2, mais 1. Né? Zerou. O 8. O 9. 10, né? Seria 8 mais 2. Zerei aqui. Subiu. 11. 12, né? 8 mais os 4. 13. 14. 15. Né? Então, seria 8 mais 4 mais 2 mais 1. 15. Note que o próximo pulso de clock que a gente receber, ele zera de novo. Então, com 4 flip-flops JK, né, a gente consegue contar de 0 até 15. Perfeito? Porém, né, o que não foi apresentado na aula, e é a novidade desta aula, né, é os CIs, né, já integrado, né, esses flip-flops lá dentro dele. Então, basicamente, aqui eu tenho um CI 4024, que é um contador também, tá? Porém, aqui, né, cada pulso de clock, olha lá, ele já vai fazer a mesma contagem. Nota que as saídas aqui é os binários, né, que estariam igualmente lá no circuito acima, né? Porém, aqui ele é de borda de descida, tá? Então, é quando ele vai para 0 é que ele conta. Mas, o que eles fizeram então, né? Basicamente, foi descoberto esse tipo de funcionamento, né? Foi colocado todos esses CIs dentro de um único chip, né? E daí um único contador, né, ele conseguiria executar essa tarefa. Outra coisa interessante é a gente entender, né, que basicamente esse flip-flop, cada flip-flop, né, ele é um chip, né? Aqui nós temos a numeração, né? No Proteus a gente consegue pedir, né, os sistemas, né, pela sua numeração. Aqui, ó, é um 4027. Se a gente for na internet, aqui eu já fui, né? Só a gente jogar lá 4027 no Google e na parte de imagem, ele já vai aparecer para a gente este tipo de circuito, né? Então aqui a gente já tem, ó, 4027, né, que é o circuito integrado. E olha lá, este chip ele tem 2 flip-flops JK dentro dele, né? E cada pino desse chip, né, representa uma das portas lá que a gente vê no diagrama eletrônico, tá? Então é assim que funciona. Já no outro exemplo, né, a gente está utilizando um chip que agora ele tem todos aqueles 4 dentro dele, né?
é um 4024. Então é basicamente o que você pode fazer, né? Ir lá e pesquisar no Google, aí ele vai mostrar para você. Olha, aqui ele já mostrou o CI 4024. E aqui ele mostra, né, a relação entre a pinagem, né, desse tipo de CI. Então tá lá o clock, né, o reset, onde que está as saídas Q, né, e aí por diante. Então basicamente é assim que funciona esses tipos de circuitos, tá? Continuando, né, foi apresentado, então basicamente esse é o primeiro, né, que é o crescente. Então basicamente aqui quando a gente faz a contagem dele com os pulsos binários, né, a gente pode pegar esses pulsos binários e implementar num display de 7 segmentos. Por isso que a gente aprende o display de 7 segmentos lá no começo da disciplina, né, para que depois que a gente tem esses circuitos digitais, a gente consiga implementar eles, né, e conseguir visualizar de fato, e não que o usuário final fique olhando, né, 0 e 1, e sim veja uma informação mais clara, né, para o usuário final. Aqui nós temos um contador, né, também com flip-flops JK, porém agora notem que ele está pegando aqui a sua informação de saída, né, no Q barrado. Então ele passa a ser um contador decrescente, né? Já está aqui para simular. Notem que é sempre na borda de subida. Então a hora que eu ligo, né, esses 4 flip-flops conectados dessa maneira, notem que são 4 flip-flops JK. Então eu precisaria comprar 2 CIs daquele 4027, né? Porque vocês viram que o CI 4027 vem 2 flip-flops dentro dele, né? Basicamente compro 2 chips daquele, faço essas ligações, né? E vai dar tudo certo, ele vai contar pra gente. Então notem aqui o seguinte, começou com 15, tá? Subiu, olha lá, 14, subiu 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, né? Então notem, ó, 7. Notem que a cada pulso de clock agora ele está decrescendo, né? Se eu der um clear aqui, ele reseta, né, e volta na sua posição inicial, tá? Então a única coisa que mudou, né, ao invés de eu pegar a saída aqui, eu peguei a minhas informação, né, a informação na saída Q barrado. Aqui eu tenho o mesmo contador, porém agora, né, ao invés de eu ficar olhando os bits, foi colocado ele já num display, né? Então ele colocou com F, né, que é o E, que agora é informação em hexadecimal, tá? Então o display vai mostrar o hexadecimal, até que ele mostra pra gente os números, né? 9, 8, 7 e aí por diante, né? Quando eu resetar, ele já vai lá e vai voltar para a posição inicial, que era o 15 dele, tá? Outro circuito interessante, né, que foi mostrado em aula, é o circuito up-down, né? Então, ele também é bastante utilizado, dependendo aí da aplicação que você precisa, né? Porém, ele aparece agora uma ligação diferente daquelas outras, né? E surge agora algumas portas a mais aqui para que ele consiga fazer o seu perfeito funcionamento. Outra questão é que agora ele precisa de informação, né? Se ele vai contar crescente ou contar da forma decrescente, né? E vale lembrar que sempre quando ele recebe o pulso, né, de clock, ele vai mudar a sua informação, né? Aqui foi colocado uma porta inversora, né, para que quando ele vá a 0, né, daí é que ele vai alterar o seu estado, né? Então aqui ele está para down, certo? E ele já está lá, 9, 8, 7, 6, né? Então notem que ele estava decrescendo. Se eu alterar, né, e colocar aqui a informação para ser crescente, né? Notem aqui que ele está com 4, então crescente agora. 4, 5,
6, 7, tá? Então esse contador ele é bem interessante por causa disso, né? Você consegue fazer tanto a contagem crescente quanto a decrescente. Mas para isso, né, é necessário este tipo de circuito aqui. Lógico, né, que tudo isso já foi englobado hoje em um único chip, né? Um único CI que você consegue comprar e ele faz essa mesma contagem. Outro carinha interessante que foi apresentado foi o contador de década, né? Que basicamente o que ele faz? Vocês perceberam, né, que os 4 flip-flops conectados, a gente conta de 0 até 15, né? Seja crescente ou decrescente, ou de 15 até 0. Né? Porém, quando a gente precisa contar até 9, por exemplo, a gente já precisa fazer, lançar a mão, né, de mais alguns conhecimentos. Notem que daí a gente utilizou o mesmo tipo de circuito, né? Estamos pegando aqui as informações de saída da forma crescente. Então toda vez que eu der pulso de clock aqui, ele vai começar a contar para cima, né? De 0 até 9. Né? E o porquê que ele conta até 9 e não até 15? Né? É simples. Toda vez que ele for, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A hora que ele for dar o 10... olha o que acontece. 10 seria pulso binário neste ponto aqui, né? Que é o 8 mais 2. Então, quando ele der 8 e o 2, que é o 10, certo? O que vai acontecer? Um e o outro manda pulso para o clear, né? Então, ele vai reseta o nosso sistema, tá? Aqui foi acrescentada uma porta OR para que ele resete quando der o 10, né? Que vai ser o 2 ou o 8 aqui, né? O 2 e o 8, que vai ser 10. Ou seja, quando der 10 ele reseta ou quando o clear for acionado, né? Então note que esse tipo de circuito, né? Ele é bastante utilizado para que a gente faça a contagem, né? E elimine lá aquelas letras do hexadecimal, tá? Então demonstrando aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora é para dar 10. Então, ao invés de dar 10, ele vai zerar. Por causa, né, desta portinha end aqui, né, que foi configurado para que quando fosse dar 10, ele desse logo o clear e zerasse. Perfeito, galera. Então, este que é o tipo de funcionamento, né, desse tipo de contador, né? Hoje também já pegaram este circuito e colocaram tudo dentro de um único CI, tá? Mas esta informação é muito interessante porque a gente consegue, né, fazer contagens com valores diferentes, né? Aqui a gente tem um contador que vai contar para a gente de 0 a 9, tá? Então ele conta de 0 a 9. Note que aqui eu tenho 4 bits, né, de saída. Então eu conto de 0 a 9. E aqui eu tenho 3 flip-flops que vai me gerar 3 bits de saída, né, que eu consigo contar de 0 a 7. Porém, eu quero que ele conte de 0 a 6, né? Então, quando der 7, ou seja, deixa eu dar um zoom aqui. Quando for este e este, ou seja, este e este, né, ele vai dar um clear, ou seja, ele vai contar de 0 até 6 agora, tá? Para que isso? Para que eu consiga contar, aqui este número vai conseguir contar de 0 a 6 e aqui de 0 a 9. Isso aqui é basicamente o display do nosso relógio, por exemplo, se eu quisesse criar um relógio digital, né? O meu display que contaria lá os meus minutos, horas, né? Minutos e segundos, né? Que vai de 0 a 60, basicamente seria desta forma. E aqui, neste caso aqui, né? O 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é relativo, né, à dezena aqui, ele vai ser ativado no clock dele quando? Quando, né, toda vez que o nosso
flip-flop aqui, os contadores deste lado aqui, né, eles alcançarem o 10, né? Então eles vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A hora que der 10, ó, 10 aqui e aqui, né? A hora que der 10, os dois deu 10, ele dá um pulso, e daí ele incrementa mais um número neste display aqui da esquerda. Perfeito? Deixa eu ver se eu consigo simular aqui para vocês, né? Então, aqui nós temos, deixa eu dar um zoom. Então, aqui nós temos ele zerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, porque a hora que ele deu o 9, né? No 10, este vai ativar, que vai ativar a portinha end, né? E daí ele incrementou mais um. E daí ele continua, né? 10, daí ele passa a ser 11, né? 12 e aí por diante até dar o 60 que ele vai zerar os dois, tá? Então basicamente é esse tipo de contadores que eu queria mostrar para vocês. Aplicações para esse tipo, né, de contadores, a gente tem aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Relógio. Então, obviamente, depois que foi criado, né, aqueles contadores de década, né, basicamente foi implementado ele, né, e criaram-se CIs contadores, né? Então, ao invés de utilizar vários CIs de flip-flops, né, a gente utilizaria um único CI que fazeria a contagem para a gente. Nesse caso aqui, ó, foi utilizado um 74LS90. Se a gente for procurar ele lá na internet, né, 74LS90. Vamos lá na imagem, a gente já consegue ver como que ele funciona, né? Quais são as pinagens dele por dentro. Então, basicamente é um único CI, né? E cada pino é relativo a uma informação, né? Então, ao invés de utilizar vários flip-flops, eu compro um único CI que ele vai gerar, então, todo aquele circuito para mim, né? Aqui está sendo utilizado um 74LS48, que é um decodificador para o display de 7 segmentos, né? Então vocês lembram que o decodificador lá no começo das aulas, basicamente ele fazia o seguinte, né? Ele pegava as informações em binário, né? Em BCD, no código BCD, com os 4 bits, né? E transformava essa informação, né, em informação que conseguisse ligar cada segmento desse display, né? Então basicamente é assim que ele funciona. Então olha aqui o seguinte, né? Então basicamente é feito essa ligação, né, para esse tipo de CIs, esses tipos de CIs, né, onde quando eu dou o pulso de clock, né, olha aqui que ele vai para zero. Por quê? Porque este tipo de CI aqui, né, o 74LS90, ele é ativo com o zero, né, na borda de descida. Então, quando eu vou para zero, ele vai lá demonstrar para mim esta informação no nosso display de 7 segmentos. Tá? Então, a hora que ele dá um 9, ele zera e começa de novo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e volta a zerar. Tá? Notem que este contador, então, ele já é um contador de década. Como eu sei que ele conta de 0 a 9, né? Para que a gente criasse aquele circuito que a gente tinha feito anteriormente, né, que seria 4 flip-flops, depois mais 4 flip-flops, por exemplo, né? Aí a gente lança a mão de interligar esses circuitos, né? Então olha aqui, a gente tem o mesmo circuito, né, na parte de cima, que vai contar de 0 até 9. E aqui tem um outro circuito que também conta de 0 até 9. Porém, a entrada, né, de clock, a entrada que vai alterar a informação, né, da saída, deixa eu resetar ele. A entrada que vai gerar então essa informação na saída desse segundo, ela sai, né, desta saída daqui, ó.
Então notem que essa entrada desse segundo ela vai sair daqui. Por quê? Por causa do seguinte, ó, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que a hora que der 9, né, ele vai ter que ligar esse pino. É a única hora que liga esse pino 3. Né? O 9 seria o pino 11 aqui, né? Desculpa, o pino 11 e o pino 12 ligado. Então, ou seja, é a única vez que vai ligar esse pino 11 aqui. Quando ele ligar esse pino 11, que seria o 9, né, vai ativar esse cara. Não vai acontecer nada porque ele é de borda de descida, mas ativou, ele subiu. Né? A hora que ele voltar a ser zero, o que vai acontecer? Quando ele volta a ser zero, né, ele vai descer, né? Vai ser borda de descida. Então, vai incrementar um número para esse display de 7 segmentos. Né? Vamos simular para a gente ver se compreende melhor. Então, olha lá. Desceu, foi para 1. Subiu, nada aconteceu. Desceu, 2. 3, 4, 5, 6. Notem que aqui nunca muda. Tá? 7, 8. Foi para 9. 9, subiu. Tá? Mas não desceu ainda, então nada aconteceu. A hora que ele vai para 0, que é o próximo, olha lá, o próximo bit, né? Então ele foi para 0, se foi para 0, ele incrementou um pulso. O que acontece? Foi para 1. Então era 9, né? Agora passou a ser 10, né? E daí continua, 10, 11, 12, 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19 e implementou de novo, 20. E aí por diante. Né? Esse tipo de ligação é muito interessante porque aí, né, se a gente fosse fazer um contador, notem que se a gente fosse fazer um relógio, né, digital com flip-flop puro, a gente ia ter que utilizar muito CIs. Né? Já com esse tipo, né, de circuito, que ele já tem vários flip-flops aqui integrados dentro dele, pré-configurados, né, para trazer a nossa informação como contador, né, a gente já economizou no mínimo 4 flip-flops aqui dentro. Né? Então é para isso que ele é muito utilizado. Mesmo assim, né, a gente ainda precisa lançar mão de mais circuitos para que ele consiga resolver os nossos problemas. Aqui, ó, eu tenho a mesma informação, né? O mesmo tipo de circuito, porém aqui, ao invés de eu ficar clicando, foi colocado um pulso de clock, né? Então o clock está pulsando sozinho, tá? Aqui contando de 0 a 9, certo? E aqui vai contar de 0 a 6, tá? E notem que daí ele vai sempre incrementando, né? E aí 20, 21, né? Notem que em vez de ele dar uma enroscadinha aqui por causa do nosso clock que está acelerado, tá? Mas ao invés de utilizar vários flip-flops, né, eu posso usar apenas, né, esta quantidade de CI, no caso aqui são 4 CIs e 2 displays, ao invés de eu utilizar aqui pelo menos, ó, aqui seria 1, 2, 3, como vai ser ímpar, né? Então vou ter que ser 4 CIs mais portas AND, né? Então vai ser pelo menos uns 5 CIs versus 4 CIs, né? Então, obviamente, o nosso circuito vai ficar reduzido, né? E o nosso circuito também vai ficar mais fácil entendível, tá? Aqui eu tenho um relógio completo, né? Utilizando agora um outro tipo de contador, tá? Um outro número aqui, ó, que é 4511 como o contador, tá? E o 4518 como contador e o 4511 como decodificador, tá? Vamos pesquisar eles lá para a gente compreender. Então, 4518 Se a gente vir na imagem aqui, a gente já vê o que ele é, né? Então aqui ele já mostra pra gente, ó, é utilizado como contador mesmo, né? E aí as pinagens, né? O que significa cada pino dele. Então aqui nós temos que o pino 14 é a saída, né? Até o 11 aqui seria saídas, aqui são as saídas. E aí os pulsos de clock, né? O VCC e o GND, né? Para a gente energizar esse CIs.
Então é muito importante, né, a gente sempre estar pesquisando como que ele é ligado de fato, tá? Então seria o 4518, que é o nosso contador. E aqui a gente tem o 4511, que é o decodificador, tá? Aqui eu fiz as pinagens, então essa pinagem aqui para o primeiro display, para o segundo, terceiro, e aqui eu fiz elas separadas, tá? Para que não confundisse muito na hora da gente montar esse diagrama, tá? Então notem que basicamente eu precisaria de um circuito deste tipo para eu ter, né, segundos, minutos e hora, né? Vamos simular ele. Então aqui já está simulando o meu pulso de clock aqui, né? Eu aumentei ele numa frequência bem alta para que a gente não demorasse muitas horas aqui para demonstrar ele funcionando, tá? Mas notem lá que o segundo está bem acelerado, né? Os minutos também está acelerado, mas os minutos ali, ó, né, 17, 18, 19 e aí por diante, né? E a hora que ele der lá os 60 minutos, ele vai incrementar a primeira hora. Então aqui seria meia-noite e 30 e poucos aí, né? E o segundo estaria rodando. Vamos esperar ele dar o 60 ali, né? Então, a hora que der 59, girar para 60, ele deve incrementar a hora no nosso relógio digital. Olha lá, então já foi para 1 hora e alguma coisa aí de minutos, tá? Então, basicamente, se a gente quisesse criar um circuito digital, né, um relógio digital, a gente lançaria a mão destas ferramentas, né? Então, para isso que é importante a gente ter compreendido inicialmente o funcionamento do nosso flip-flop, né? Entender que quando a gente monta circuitos digitais com os flip-flops, né, a gente pode chegar nesse circuito de contadores, né, e mostrar aí uma aplicação com esses circuitos de contadores, né, que a gente basicamente não vê, né? Quando a gente compra um relógio digital, a gente simplesmente olha para o display, né? O usuário final vai simplesmente olhar para o display e vai ver as horas sendo marcadas ali, mas não tem noção, né, do que existe de eletrônica por trás daquilo, né? Como que a eletrônica funciona de fato. Então, basicamente, né, a eletrônica digital ela veio para isso, para trazer soluções, né, e mostrar para a gente alguns tipos aí de funcionamentos, né, para que a gente consiga implementar, né, e mostrar aí aplicações mais diversas aí para a área da eletrônica digital. Perfeito? Bom, continuando, né? Então a gente aqui tem o relógio digital, que ele faz então esse tipo de contagem para a gente. Para a gente criar, por exemplo, um contador utilizar, né, o contador para gerar um contador aí de mercado, por exemplo, né, um display que a gente queira fazer uma contagem de peça, né, ao invés de eu ter aqui no pulso de clock, né, esse circuito de clock a gente vai aprender ainda mais para frente, né, mas ao invés de eu ficar clicando botões, eu poderia estar acionando sensores, e nos sensores, estes sensores que estariam fazendo a contagem, né, o pulso de entrada. Então eu poderia ter uma esteira aqui, né, passando, e aqui no pulso de clock eu ter um sensor, né, que toda vez que o nosso produto na esteira passasse na frente desse sensor, né, ele incrementava um pulso de clock. E daí eu obteria, né, o usuário final, olhando lá para o display, né, ele conseguiria obter a informação de quanto que estaria ali, quantas peças, por exemplo, teria passado ali nesse display. Então, tá aí uma aplicação, por exemplo, da área industrial, né? Então, os contadores, basicamente, inicialmente, né, eles foram feitos desta maneira, utilizando técnicas da eletrônica digital. Bom, continuando então, pessoal, eu quero apresentar para vocês, né, uma outra aplicação. Então, vou criar aqui um circuito nesse programa aqui mesmo, né?
aqui no nosso Proteus. Um novo aqui, só para a gente entender melhor. Então, criar um circuito do zero aqui no Proteus, né? Um diagrama para que vocês compreendam melhor a montagem desse tipo de contadores mesmo, tá? Então, basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês um contador, né? Que ao clicar, né? A gente vai fazer a implementação aqui dos dados na saída, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar seria o próprio contador, né? Eu vou estar utilizando o 74HC93. Vamos ver se tem ele aqui, né? Então, vou utilizar ele. E como decodificador, eu vou utilizar o CD4511 mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o nosso contador, tá? E quando sai os bits, né, desse contador, ele vai incrementar no decodificador, que vai ter que apresentar as informações num display, certo? Então vamos procurar no nosso display. Lembre-se, display. Display, vamos ver. Não é deste. Procurar ele aqui. Display de 7 segmentos. 7 seg. Então, um único display, né? Vou utilizar aqui este display aqui com catodo comum, tá? Aí, catodo comum, vocês já lembram, né? Daquilo das aulas do começo, que basicamente, né, vai a GND. Para fazer essa ligação, né, basicamente a gente precisa então pegar as saídas do nosso contador e colocar nas entradas do decodificador, né? E as saídas do decodificador irão ligar os nossos LEDs, né, do nossos 7 segmentos. Porém, para todo LED, né, é necessário um resistor, né? Então vamos precisar ainda de um resistor. Vou procurar aqui um resistor genérico. Resistores. Utilizar qualquer um aqui, depois você consegue alterar, tá? Utilizar aqui um de 100 ohm. 176. Vamos lá. Então, basicamente, colocamos resistores aqui. Opa, vou trocar esse resistor aqui, pessoal. Então, vamos lá, resistor genérico. É só você colocar nesse software, né? Você clica o P e ele abre a lista aqui de componentes que ele tem, tá? Então, a gente vai procurar aqui por resistores. Transversos.
Então, vou colocar aqui os meus 7 resistores que vai ser necessário. Então, para cada display, né, para cada LED do display, é necessário um resistor, né? Então, basta ligar eles. No nosso decodificador. É necessário colocar o ground no nosso display, né? E aqui dessa parte já está finalizado. Depois ainda é necessário, né, nós fazermos para o decodificador, né, esta ligação aqui no pino 3 e no pino 4 desse tipo de decodificador. Eles são jampeados, os dois pinos, né, e é necessário mandar eles para VCC, né? Então vou colocar para Power aqui, ó. Então os dois é jampeado e vai para VCC. E o pino 5 desse decodificador, né, ele vai para GND. Então tá aqui o GND. Perfeito? Então nós temos o 3 e o 4 são jampeados para 5 volts, enquanto o 5 vai para o GND, tá? Aqui também, né, temos uma ligação aqui que nós precisamos jampear, né, no nosso 74HC93, que é o contador. O pino 2 e 3 ele é jampeado também, tá? Porém, ele vai para GND. Mas para ele ir para o GND, né, a gente usa um resistor. Tá? A gente utiliza aí um resistor, jampeia os dois, coloca um resistor e depois manda ele para GND. E o nosso resistor aqui, vou colocar de 1K, tá? Você pode alterar aqui, então é 1K. Nossas entradas, né? Basicamente, esta entrada do pino 1, ela é jampeada no pino 12, tá? Sempre para fazer utilizando, né, este tipo de contador, o pino 1 vai no pino 12. E o pino 14 do nosso CI, né, é o pino de entrada de clock, né, que é o que vai receber o clock e vai começar a apresentar as informações para a gente, né? Então, basicamente, o que a gente vai precisar? De um botão no P, botão, um botão, né, que quando vir os 5 volts, então vamos lá no Power, então sai os 5 volts, entra no botão, né, e do botão é que vai para o nosso CI. Então toda vez que eu clicar aqui no botão, ele vai mandar nível lógico alto. Porém, este cara aqui, ele é ativo na descida. Então olha aqui, cliquei, foi para alto. Quando eu tirar o dedo, ele deveria ir para baixo, certo? E quando ele vai para baixo é que ele vai contar. Mas quando a gente não tem informação, né, de alto e baixo aqui, pode gerar confusão no nosso CI, né? Então a gente utiliza o resistor de pull down, né, que vocês deveriam ou devem ter aprendido, né, nas aulas de eletrônica analógica, tá? Então aqui vamos utilizar um resistor de pull down, vou colocar de 1K também. Daí a gente liga aqui para fazer uma divisão de tensão, né? Então note o seguinte, vou alterar aqui, colocar ele também a GND. Então note o seguinte, a princípio o que está acontecendo com esse cara? Ele está indo para GND, certo? Então ele está com o nível lógico 0. Não aconteceu nada porque ele é de borda, né? Então na borda da descida, então não vai acontecer nada. Na hora que eu clico nesse botão, o que acontece? Passa a ter corrente aqui,
certo? Se tiver corrente, eu tenho resistor, eu vou ter uma tensão aqui. Então, tensão é nível lógico alto, perfeito? Quando eu tiro o botão, ou seja, ele foi para nível lógico 1. Quando eu tiro o botão, o que vai acontecer? Para de circular a corrente aqui, né? Então ele vai ir para GND, vai puxar aquela tensão alta que tinha, né? Vai ir para GND. Significa que daí ele foi para nível lógico 0. Perfeito? Então é assim que a gente monta este tipo de circuito com esses dois CIs aqui, né? E o display de 7 segmentos. Poxa, professor, para que serve isso, né? Então, basicamente, esse aqui é o diagrama desse tipo de contador, né? Então, basicamente, quando a gente vai lá no mercado, por exemplo, né? Tem lá um display, né? E para chamar a sua senha, né? O operador vai lá e clica no botão. Quando ele clica no botão, incrementa um bit, né, dentro do sistema que vai gerar lá a sua senha, né? Então, nesse caso aqui, ele vai contar de 0 até 9. Como a gente está aí na modalidade à distância, né, a gente não consegue fazer isso na prática. Né? Fica muito difícil da gente conseguir demonstrar isso na prática. Para isso, né, eu gostaria de apresentar para vocês este outro software. Ele é online, né, que vocês já devem ter utilizado, chamado aqui tinkercad.com. Né? Então você vai lá na sua página web, digita lá o Tinkercad, né? Você vai ter que entrar na sua conta, né, no seu login ou sala. E é aqui que será feita a atividade de hoje, tá, pessoal? Por isso que eu falei que essa aula era muito especial. Basicamente, esse Tinkercad, ele tem vários componentes aqui, né? Que a gente consegue fazer vários tipos de montagem. Vou deixar todos aqui, ó. Então, ele tem o resistor, tem os capacitores, botão, né? Tem alguns sensores. Tem bastante coisa aqui que dá para a gente utilizar nas nossas aulas, né? Inclusive, os contadores, né? Então tem aqui desde da parte de eletrônica analógica quanto a de digital, né? Então tem as portas lógicas, né? Então tem os chips. Temos aqui, né, portas inversoras, Schmitt. Temos aqui também os flip-flops, né? Flip-flop JK, flip-flop D. Temos ainda o contador, né, Johnson. Temos decodificador para os 7 segmentos, né? Por isso que eu utilizei ele. Então a gente vai utilizar aqui o contador 74HC93 e vamos utilizar o CD4511 como decodificador. Então, esse aqui é o contador, esse aqui é o decodificador, tá? Quando você for comprar esse tipo de CI, né, de circuito, basicamente você pedir esta numeração, né? Por isso que agora, na simulação, eu fui lá e apresentei, né, ele justamente com essas numerações, né? Utilizei o 74HC93 e o 4511, que é exatamente os dois que a gente está utilizando aqui neste software, tá? Então, basicamente, eu vou virar eles aqui. Posso girar ele, posso clicar nele e girar, que é os dois que a gente vai estar utilizando, né? Ainda é necessário utilizar o display, né? Vamos ver se eu acho aqui o display de 7 segmentos, que é o que vai mostrar a informação final para o usuário, tá? Aqui, display de 7 segmentos, a gente tem ele aqui, né? Notem que aqui ele é um pouco diferente, né, daquilo que a gente viu lá. Lá a gente via ele todo lateral aqui, né? Nesse caso aqui é justo o display que a gente vai comprar mesmo, né? Quando a gente compra tanto o CI, né, que eu já mostrei para vocês, e o display, ele é desta maneira aqui, tá? Vamos ver se eu acho ele aqui, ó. Display 7 segmentos. Muito interessante, né? Mas ó, aqui a gente já demonstrei ele para vocês, né, nas nossas aulas, né? Então, ó, notem que esse simulador aqui ele é bem real, tá? E aqui tem a pinagem, né? Então, para cada, lá, notem que embaixo dele tá os pinos, né? Para cada pino tem uma informação aí, né, a respeito de qual que é a sua função, tá? No caso aqui eu vou utilizar catodo comum, né? Tem na versão anodo comum e catodo comum, e a gente vai utilizar o catodo comum, que foi o que a gente utilizou, né, no nosso simulador aqui do Proteus, certo?
A gente utilizou o catodo comum, então a gente vai utilizar catodo comum. Tá? Porém, para cada display desse é necessário um resistor, certo? Para cada LED do display é necessário um resistor. E aqui que está as saídas, ó. Notem, né? As saídas do display. Outra coisa interessante, né, é que todo o CI ele vai ter um rebaixinho aqui, né, e um furinho, que é para indicar a parte de cima do CI, né? Que daí a gente começa a numeração, né? Então sempre na parte esquerda está o pino 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8. E depois, na parte da direita, começa de baixo para cima. Então é o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15 e 16. Perfeito? Significa o seguinte. Cada que a gente vem lá na nossa simulação, a gente sabe que ó, o 14 é o G, certo? A hora que a gente vir aqui no nosso simulador, então aqui eu tenho 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desculpe, 8, daí 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha lá, o 14 é o G, perfeito? Então é assim que a gente interpreta a numeração, né, da pinagem desses tipos de CIs, tá? Então aqui nós temos que o 7 é o G, tá? E o G, né, nesse caso aqui, ele vai estar aqui no primeiro aqui, ó. Então eu tenho que ligar este cara aqui neste cara aqui. Porém, é necessário um resistor antes, né? Senão ele vai queimar, né? Então vamos procurar aqui o resistor. O resistor aqui é o primeiro aqui, tá? Então é só girar ele. Vou puxar 7 porque são 7 segmentos, né? Então vamos puxar 7 resistores aqui. 4, 5, 6, opa. 6 e 7. Notem que deste lado aqui, né, nós temos as letras A, D e tal. Então todos esses pinos aqui, ó, serão responsáveis por alimentar o nosso, né, circuito. Então vou colocar os resistores perto aqui já, próximo, tá? Para não ficar muito distante. Então eu preciso dos meus 7 resistores. Vou girar isso aqui para ficar igual. Então vamos lá. Então eu tenho o E entrando aqui, o D, o C, o D, o A, o G e o F. Opa. F, tá? Outra coisa, né, para funcionar tudo isso, obviamente a gente precisa de uma fonte, né, uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão, tá? Vamos precisar de um botão também, já vou puxar o botão para cá. Então a gente precisa de um botão. Puxar o botão aqui. Vou precisar de uma fonte. Fonte tem várias opções aqui, tá? Nesse tipo nesse software aqui. Eu vou utilizar uma fonte de bancada mesmo, que é a que a gente utiliza aí nos nossos laboratórios, tá? Então seria praticamente essa fonte aqui, que é a fonte de bancada, a fonte contínua, né? Que a gente utiliza nos labs. Então vamos deixar ela aqui. Uma fonte ajustada aí em 5 volts mesmo, tá? Notem que todos esses pinos, né? Então ele tem aqui o pino de potência e o solo aqui, tá? É o GND. Que é os nossos pinos, né? Para esse caso aqui ele vai estar aqui, ó, potência, né? E do outro lado ele vai estar o solo, que é o GND. É importante, né, a gente saber essas partes de pinagem, né? Que todos esses CIs, né? Igual da portas lógicas lá, a gente precisa fazer a
alimentação, né? Porque senão ele não vai funcionar. Então, basicamente, o que a gente precisa saber, né? Colocar aqui o nosso pino de potência na tensão, né? E o nosso pino solo no GND. Tá? Então, o solo vou usar aqui preto e esse aqui o fio vermelho. Tá? Para a gente não confundir. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho a pinagem de positivo, né? Seria a tensão positiva. Eu vou levar ele para cá, lá para a fonte. Vou deixar ele de vermelho. E o GND está aqui embaixo. Vou ligar ele lá na fonte também. Vou deixar ele aqui para ficar mais bonitinho. E é o fio preto. Perfeito? Então aqui ele já está alimentado, tá? Vou fazer a ligação aqui do display, que é o mais fácil, né? Então basicamente, ó, nesses dois pinos aqui, ó, ele leva a comum, tá? Ou seja, ele leva para o GND. Então eu vou ligar ele por baixo aqui, ó, este com este aqui, né? Vou jampear os dois, vou colocar fio preto para ele e vou levar ele lá para a fonte, né? Que é o comum, certo? Vou levar ele lá para a fonte também, no GND. Fio preto. Então, nota que ele já está interligado aqui por baixo. E agora, né, falta a gente ligar então os displays. Então aqui é o G, este carinha aqui é o G. O G é o segundo aqui. Ó. Então vou tirar dele aqui e vou levar ele aqui. Então nós temos o G. Esta entrada é a F, que é a primeira aqui. Vou puxar ela aqui. Pino para o F. Né? Aqui nós temos a entrada A, tá? A saída, desculpa, a saída para o LED A. O A está aqui, ó, tá? Vou levar ele por aqui. Nós temos o A. Vou baixar aqui para não ficar tão feio. Aqui temos a B. A B é o próximo aqui. Então vou puxar daqui. A B. Aqui temos o LED E, né? E o E ele está aqui no último aqui. Então vamos puxar o E. Aqui temos o D e o D é o penúltimo. E aqui nós temos o C, por fim. Tá? Então tá todos ligados, né? Ainda sobrou mais um pino aqui, que é o pino do ponto, tá? Nesse aqui, caso aqui a gente não vai utilizar. Então aqui está ligado o nosso display, né, já no nosso decodificador. Outra coisa que precisa, né, fazer é agora a ligação, né, entre esse display, este contador para o decodificador, que é basicamente aquilo que a gente já tinha visto lá na ligação, né? Esta ligação aqui. Nota o seguinte, ó, sai do pino 12 do contador, entra no 7 do decodificador, né? Então, se a gente for fazer a ligação lá, o 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então sai do 12 e entra no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o nosso penúltimo aqui, tá? Então vou colocar aqui, ele vai entrar neste pino 7, perfeito?
O próximo lá, né, seguindo a nossa ligação, vai sair do 9 e vai entrar no 1, tá? Então a gente vai lá, então eu tenho 3, 6, 7, 8, 9 e entra no pino 1. E o 1 a gente já sabe que é o de cima lá, né? Então, pino 1. Se eu voltar lá para ver para onde vai, né? Sai do 8, entra no 2. Então, nós temos o 7, sai do 8, tá? E vai entrar lá no 2. Vou baixar aqui para não ficar muito ruim. Entra no pino 2, tá? E o último vai sair do 11 e entra no 6, tá? Então, 7, 8, 9, 10, 11, entra no 6. Então, aqui nós temos 3, 4, 5, 6. Então, ele está aqui. Vou tentar baixar ele aqui. 6. Feito? Então, aquela parte da ligação a gente já conseguiu executar. Vou puxar ele mais para cá, para não ficar muito confuso, né? Os fios, realmente, na hora que a gente faz as ligações, né? Os fios, eles começam a se emaranhar aqui e começa a ficar... Pode ser que gere confusão, né? Então, vou puxar eles mais para cá, porque ainda tem alguns pinos ali que a gente vai precisar fazer as ligações. Perfeito? Então, basicamente, né, a hora que a gente vai ver o nosso circuito, né, esses fios aqui a gente já ligou. Outra coisa interessante é que sai do 12, né, e entra no próprio CI 1. Então, sai do 1 aqui e vai para o 12. Que é aquela ligação, né, que a gente discutiu no início da aula, tá? Então, sai do 1 e vai para o 12. A hora que a gente vai fazer esta ligação, né, o pino 1 é esse cara aqui, né, e o 12 é esse aqui, tá? Então, vou ligar ele aqui, puxar ele para cá, vou alterar a cor dele para amarelo, para que a gente bata o olho e já entenda que esse cara aqui é o jumper lá que tem no início lá do nosso circuito, tá? Então sai lá do 1 e vai para o 12. Depois, né, é jampeado, o pino 2 e 3 é jampeado, passa por um resistor e vai para GND, né? O pino 2 e 3 é jampeado. Então a gente tem que pegar aqui o 2 e o 3. Vou jampear ele, né? E ele vai para GND, então vou deixar ele preto já, tá? Mas antes de ir para GND, passa por um resistor. Perfeito? Então vou colocar um resistor aqui. Vou girar esse resistor. Ou seja, jampei os dois, vai para o resistor e depois do resistor vai para GND. Né? Vamos colocar preto para esses dois aqui. Perfeito? Então, basicamente, né, já fizemos aquela ligação de baixo aqui, tá? Ainda é necessário fazer este jumper aqui, ó. Então, no codificador, né, vai sair do pino 3 e 4, vai ser jampeado e eles vão para 5 volts, para VCC, tá? O 3 e o 4 do codificador. 3, né, pino 1, 2, 3 e 4. Então, 3 e o pino 4 são jampeados, né? E eles vão para VCC. Então, vou deixar vermelho eles, né? Eles vão para VCC. Vou sair daqui, ó, e vou por baixo aqui, ó. Porque aqui também é VCC, concorda? Porque está vindo tudo do VCC. Vou puxar por baixo aqui mesmo. Tá? Vou só alterar a cor dele para vermelho. Né? Então ele está passando por baixo, tá? Tá ligando por baixo. Igual a gente fez a ligação aqui do comum lá do display. Tá? Então aquela ligação ali a gente já conseguiu fazer. Ainda existe, né, o pino 5 que vai ir para a GND direto do decodificador. Né? Então o pino 5 é esse aqui. Ele vai ir para a GND direto. Então, eu vou puxar ele por dentro aqui também, ó, e vou colocar nesse mesmo pino, porque esse pino também está indo para a GND, tá? Então, vou colocar ele nesse mesmo ponto aqui. Só vou alterar a cor dele para indicar que ele está indo para GND. Os que estão em verde aqui, esses daqui eu vou alterar a cor, que são os dados, tá? Então, aqui os dados de saída aqui do nosso
display, né? Do nosso contador indo para o decodificador. E os verdes lá estão indo para o display. Tá? Então aqui a gente já começa a olhar nas cores, né? Já começa a entender o que está acontecendo. Então está quase pronto o nosso circuito, né? Já fizemos essa ligação está tudo ligado, menos o nosso botão. Então note o seguinte, sai do VCC, entra no botão, sai do botão, entra no pino 14 do nosso contador, né? Então, a gente basicamente vai ter que fazer essa ligação. Então vai sair do VCC e o nosso pino 14, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é o primeiro pino ali, certo? Então o que acontece? Vamos puxar ele para o botão. Tá? Ele é o que vai levar informação para o botão, né? O pulso de clock. Vou colocar um turquesa aqui. E ele vai sair, ele vai receber o VCC, certo? Então eu vou pegar o VCC daqui, ó, para não pegar lá da fonte, eu vou pegar daqui já. Este tipo de botão, né? Vocês já conhecem. Então aqui é a tensão. Então sai tensão, entra no botão, do botão vai para o pino. Porém, esse pino, né, quando não estiver apertando o botão, tem que ter aquele resistor de pull down, né, que foi mostrado para vocês. Então, ou seja, entre o botão e a pinagem, né, do contador, tem um resistor que vai levar para a GND. Né? Então, isso é necessário fazer lá também. Tá? Então, entre o nosso botão e a entrada, né, de clock, vai ter que puxar um resistor para levar para o GND. Então vou colocar mais um resistor. Vamos girar ele também. Né? E entre esses dois aqui, então, né? Vou puxar daqui mesmo, só para ficar mais claro. E esse aqui vai para o GND. Então, ou seja, quando o botão não tiver sendo pressionado, né? Quando o botão não está pressionado, o que vai acontecer? Esse pino 1, né? O pino de clock aqui, ele vai puxar para a GND. Quando pressionar, né? Vai gerar corrente vai ter uma queda de tensão, vai gerar tensão, tensão vai começar a funcionar então o nosso circuito. Perfeito? Pessoal, depois basta a gente simular, né? Acho que a gente já fez todas as ligações. Notem que já ligou o nosso display, ó. Então a gente tem lá uma fonte ajustada aí a 5 volts, né? E já está consumindo aí os 16 miliamperes, né? Então basicamente, toda vez que eu pulsar, olha o que vai acontecer na prática. 1. Pulsei, não acontece nada. Mas quando eu tiro o pulso, porque ele é da borda de descida, olha lá, incrementa 2. 3. Pulsei. 4. Pulsei. 5. 6. 7, 8, 9 e 0, né? Aí ele vai dar os 4 pulsos lá, que é para os 15, né? Até que ele vai zerar e vai começar a contar tudo de novo. Perfeito, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona nossa montagem prática, né? Na prática, o que é necessário? Você entender, né, a teoria de todo o funcionamento, né, de como que funciona esse tipo de circuito, fazer a montagem do diagrama, né, diagrama eletrônico, para que seja fácil aí a compreensão, né, e depois que você vai partir para a prática. Mas como a gente está aí, né, nessa situação de fazer à distância, né, a gente pode utilizar esse tipo de simulador aqui para conseguir fazer o nosso contador. Então imagine que você seja contratado para fazer um display, né, onde que o usuário vai simplesmente clicar no botão, né, ou depois aqui a gente pode implementar nas próximas aulas, né, colocando sensor, né, e conforme ele vai implementando o botão, vai fazendo a contagem de peça ou chamando uma senha, né. Basicamente o que você ia precisar fazer, né, seria este tipo de montagem de circuito, tá? Para nossa aula e a atividade da nossa aula, né, o desafio em si é o seguinte: vocês viram que basicamente ele contou de 0 a 9, né? Se eu quisesse que ele contasse de
0 a 99, porque de 0 a 9 é pouca senha, o que eu preciso fazer? Preciso copiar, né, esse circuito aqui. Um copy aqui. Eu vou colar ele embaixo aqui. Porque basicamente eu vou duplicar esse circuito. Né? Então basicamente eu dupliquei. Porque o que vai acontecer? Ele vai contar de 0 a 9. Então ele vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A hora que ele for dar 10, ele vai incrementar 1. E eu já mostrei isso, como que faz isso no início da nossa aula. Então basicamente o que ele precisa fazer? Pegar daqui, né? A informação, ele vai pegar daqui e vai levar para o clock. Certo? E não mais, esse cara aqui não necessita mais. Eu vou apagar ele. E não precisa mais do nosso resistor de pull down, porque ele já está interligado com o outro CI. Tá? Então agora, toda vez que eu clicar, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí depois o 0 já vira 1 aqui também. Né? Então basicamente esse cara passa a ser o segundo display. Bagunçou aqui. Puxa mais para cá. Esse aqui passa a ser o segundo display, né? Enquanto esse aqui é o primeiro display. Então esse aqui é o de unidade e esse aqui seria o de dezena, tá? Vou colocar aqui mais um. Ground. Então basicamente seria isso, né? A gente duplica o nosso circuito, só que agora, ao invés de eu utilizar um botão, né, para esse aqui também, né, é um único botão e ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois ele volta para 0. Só que a hora que ele der 0, o que vai acontecer? Esse cara vai ser incrementado e aqui vai dar 1. Então vai ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né, 17, 18, 19... Daí ele vai dar 9 aqui. Então 19, a hora que for voltar a 0 de novo, vai dar 2. Então vai ser 20. E aí por diante. Né? Então agora o nosso contador, ao invés de contar de 0 a 9, agora eu fiz um display que conta de 0 a 99. Né? Se eu quisesse um de 0 a 999, né? Já que o seu cliente pediu para você projetar, né, um sistema desse que consiga contar de 0 a 999 senhas, por exemplo, né? É só duplicar e aí por diante. Perfeito, pessoal? Bom, o desafio da aula, então, né? O trabalho que vocês terão de fazer, então, é basicamente entrar na sala virtual de vocês, né? Do Tinkercad, né? Que eu vou disponibilizar para vocês, e fazer este tipo de montagem, porém com 2 displays. Né? Então basicamente será este circuito duplicado, porém o segundo circuito não terá o botão igual está neste diagrama aqui, tá? Eu vou postar esse diagrama para vocês e basicamente seguindo o diagrama vocês serão capazes, né, de fazer então esta montagem prática nesse software aqui Tinkercad, né, na sala virtual de vocês. Depois, né, tirar o print lá e postar na atividade de vocês, tá? Este trabalho é um dos trabalhos que mais valerá a nota, obviamente, né? Até porque o mesmo dá muito trabalho mesmo para executar, né? Mas vocês viram que eu fiz passo a passo aqui para vocês, para que vocês consigam entender, né, perfeitamente o funcionamento e consiga executar esta atividade de uma forma plena, tá? Fica aí então o meu agradecimento para vocês, né? Esta aula especial, né, foi bem diferente, né, das aulas que a gente vinha tendo até então, né? Mas a gente não poderia perder a oportunidade, né, de mostrar uma aplicação interessante, né, e um software que a gente conseguisse fazer a prática, né, da simulação aí desse tipo de sistema, né, circuito digital. Perfeito, pessoal? Nas próximas aulas a gente continuará então com novos circuitos digitais, né? E eu peço para vocês para que executem então essa tarefa, né? E depois a gente pontuar os pontos positivos e negativos aí dessas questões. Perfeito? Pessoal, a aula de hoje é isso e fica aí o meu muito obrigado, né? Até mais e sucesso aí para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.